Livrai-nos, Deus, de nossos inimigos. Por Gustavo Corsão, publicado no Globo em 25 de julho de 1974. Um leitor amigo telefonou-me hoje com palavras de compreensão e encorajamento. Graças a Deus, não são poucos os telefonemas desta espécie, mas hoje creio que pela primeira vez senti a necessidade de assinalar a presença de uma posição prévia que frequentemente marca essas manifestações sobre os conflitos em questão. Sim, hoje, numa espécie de retrospecção multiplicada, como se tivesse em mim acionado às avessas um computador, observo uma constante nessas comunicações de meus leitores amigos e correligionários. Muitos se queixam do público dilaceramento da Igreja, dos debates entre irmãos da mesma fé, que no calor da controvérsia podem chegar a ferir a caridade e apresentar a triste figura da Igreja ferida em sua unidade. Não, caro leitor, amigo e correligionário, os artigos de luta que venho mantendo em público, abertamente, sem nenhum disfarce, sem nenhuma precaução especial no arredondamento das frases, não têm por objeto as divergências dos irmãos na fé, e sim as injúrias feitas à Igreja pelos seus inimigos. Não sou eu quem pretende sondar o fórum íntimo para dizer quem pertence à Igreja e quem está fora dela como inimigo a destruí-la. São eles mesmos que fazem questão de assim se caracterizarem, sem nenhum equívoco e de quase nos forçar a dar-lhes crédito. Escrevo sobre o que escrevem e falam, ou que deles alardeiam os seus vastos meios de comunicação, e não hesito um segundo em dizer que aceito o combate e que me considero inimigo e não apenas um irmão na fé, com amenas divergências. Bem quisera mais frequentemente entreter-me aqui da grandeza e da beleza das coisas de Deus, ou até entreter-me em discussões vivas, mas realmente amistosas, sobre reais e dolorosas divergências que me separam de alguns irmãos na fé. Preferiria o debate elevado e sempre inspirado pela santa caridade, que tem como primeira exigência o amor da verdade. Muitas vezes me entretenho com amigos sobre todos os assuntos que tocam a sagrada doutrina, e não tenho hoje mais feliz passatempo. Mas a sinistra realidade é a do combate público escandaloso, que o inimigo faz à Igreja e que, portanto, nos impõe. Volvo quase um século para lembrar a primeira lição de catecismo recebida de minha mãe. Creia-me o leitor ou não, mas o fato é que realmente me lembro. Suspendendo a esferográfica um instante, revi esse momento que peço a Deus rever na hora de minha morte. Eu, pequenino, nos joelhos de minha mãe, aprendia o pelo sinal. Segurava-me ela a mão e com meu pequenino polegar fazia o sinal iniciador da vida católica, repetindo as palavras: pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de nossos inimigos, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, depois de um século de empulhamentos e do triunfal agiornamento, trazido por uma apoteose de equívocos, querem nos inculcar a amolecida ideia de um cristianismo sem combate, sem inimigos e, por via de consequência, sem necessidade do sinal da cruz. Ouso dizer que a paz mundial, a paz terrestre, a paz feita de bem-estar e de comodismo, etc., etc., constitui uma das principais preocupações do demônio. Muito melhor do que nós, ele sabe que a obsessão desse cuidado nos leva ao abandono de qualquer ideal de bem e de verdade,
e diverte-se em saber também que esse é o caminho da mais espantosa explosão de inimizades que o mundo conhecerá. Por mim, confesso que me apavoro quando sinto o horror que esta simples palavra provoca nesta atualidade costurada de ecumenismos, cursilhos, diálogos e demais retalhos da fantasia dopada. Uma vez, conversando com o general, usei inadvertidamente este vocábulo, os nossos inimigos, e ouvi esta afetuosa observação. Professor, eu prefiro o termo adversário. Bom, calei-me, aterrado. Se os padres e os militares não sabem mais o que é inimigo, quem o saberá? Porque, na verdade, as duas instituições que devem ter a viva noção desta entidade são realmente a Igreja e o Exército. Aqui, no Brasil, as desavenças, acaso ocorridas entre essas duas instituições, se explicam umas vezes pelo fato de não serem da Igreja aqueles que em nome dela pretendem falar. Outras vezes pelo fato de não saberem os homens de igreja que o exército de 84 até hoje luta a seu lado contra o inimigo comum. Porque, na verdade, as duas instituições que devem ter a viva noção desta entidade são realmente a Igreja e o Exército. Aqui, no Brasil, as desavenças acaso ocorridas entre essas duas instituições se explicam umas vezes pelo fato de não serem da Igreja aqueles que em nome dela pretendem falar, outras vezes pelo fato de não saberem os homens de igreja que o exército de 64 até hoje luta a seu lado contra o inimigo comum. Imagino que nesta altura, meu leitor esteja a revolver as ideias que aprendeu sobre caridade, evangelho, perdão e outras grandes noções que auriu no regaço da Igreja. Sendo estudioso, lembra-se que o Concílio de Trento trouxe esta definição lapidar. A Igreja militante é aquela parte de seus membros, ainda na terra, que luta contra 3 cruéis inimigos, a saber, o diabo, o mundo e a carne. Mas meu leitor também se lembrará de uma palavra de Cristo. Mas eu vos digo, amareis vossos inimigos. Meu Deus, como conciliar tantas ideias aparentemente opostas? Como poderei amar se devo combater? Respondeu dizendo, combatendo, porque esta é a melhor forma de caridade a que ele tem direito. Por incrível que pareça, são os pacifistas que pecam contra a caridade quando querem que todos se unam e se misturem na mesma indiferença em relação à verdade e ao bem. Sim, não há mais odioso pecado contra a caridade do que a amável codescendência, com que permitimos e colaboramos com a permanência no erro e no mal. Não fazer questão de incomodá-lo, de combatê-lo, de tirá-lo da sua tranquilidade no erro e no mal, é fazer uma das obras prediletas do demônio.